Olá, meus amores, e agora vamos dar sequência, né, à nossa atividade com a aula de matemática. Então, eu peço que vocês peguem um livro aí de matemática na página 152 até a página 154, certo? Nós vamos começar a nossa unidade 2, né? Então, nossa unidade 2 é falando sobre subtração. Nós aprendemos na aula passada sobre a adição, né? Adição, que é somar, adicionar. E agora nós vamos aprender a segunda operação, que são as subtrações, certo? Vamos ver os termos e como podemos fazer os cálculos, né, de subtração, ok? Então, para começar, na página 152, tem um textinho, um pequeno texto informativo falando sobre Santos Dumont, que foi o pai da aviação, né? Nós sabemos disso. Então, vocês irão ler esse pequeno texto, certo? Um explicativo, e vão responder aos questionamentos aí, letra A, B e C, né, do livro, ok? Que tem as seguintes colocações. Letra A, com quantos anos Santos Dumont faleceu? B, com quantos anos ele mudou-se para Paris? E na letra C, há quantos anos existe o 14 bis, certo? Então, vocês irão fazer essas operações aqui, certo? Da página 152, que são de subtrações, certo? Depois nós corrigimos essa atividade, ok? Vocês podem me mandar a foto para que eu possa corrigir com vocês essa atividade. Então, olha aí, na página 153, temos algumas ideias de subtração, certo? Então, vamos ver quais são essas ideias, ok? Eu vou colocando aí no quadro também, no slide, para vocês irem vendo aí melhor, certo? Olha só, há 3 ideias relacionadas à ideia de subtrair, né? Então, relacionadas à subtração, vamos ver quais são. Então, a primeira aí é a ideia de tirar, certo? Como é essa ideia de tirar? Então, a ideia de tirar é quando a gente pensa quantos restam, né? Quantos restam é quando a gente vai retirar, fazer aquele cálculo normal da subtração, né? A gente pega um número maior e vai tirar aquela quantidade para ver quantos restam. Então, essa é a ideia de tirar ou retirar, ok? A segunda é a ideia de quê? Ideia de comparar. A ideia de comparar é quando nós perguntamos quanto a mais, quantos a mais, né? Para chegar a um certo valor. Vocês podem observar aí no livro, né? Que tem cada exemplo aí no livro. Vocês podem ler e fazer o cálculo aí no exercício, ok? E a terceira é a ideia de completar. Quando nós pensamos quantos faltam para completar, certo? Então, essas são as ideias, né, da subtração. Ideia de tirar, ideia de comparar e ideia de completar. São as ideias aí da subtração. Então, minha gente, com essa explicação, né, sabendo como são as ideias da subtração, vocês irão fazer esse exercício aqui, olha, tá certo? De cada ideia que eu falei aí, tá ok? É só subtrair, né? Não tem o que fazer aí nessa questão, porque tá muito simples, certo? E agora nós vamos ver quais são os termos da subtração. Como nós vimos que também a adição tem termos, né? A subtração também tem termos, a multiplicação e a divisão. Então, vamos por parte. Nós vamos saber agora quais são os termos da subtração. Então, olhem aí. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. É bom lembrar, né, que em subtração, a diferença ou resto adicionada ao subtraindo é igual ao minuendo. Então, se eu pegar a diferença, né, ou resto, e somar com o subtraindo, então eu vou ter um minuendo. Como assim? Só é você fazer a operação inversa. Então, eu estou falando da operação inversa. Nós sabemos que a operação inversa da adição é a subtração. Né? Para tirar a prova real da adição, eu faço uma subtração. E para tirar a prova real da subtração, eu faço uma adição. Como? Pegando o resto, né, ou a diferença, e somando com o subtraindo. Então, eu vou ter o minuendo, que é a parte de cima da subtração,
certo? Então, olha só, como diz aí, a subtração é a operação inversa da adição, ok? Então, quais são os termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício, né, da página 153 e 154, certo? Nós vimos aí na unidade, né, toda de exercícios. Então, leiam os enunciados direitinhos aí. Se quiser, releiam, vejam o vídeo novamente. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, certo? Então, a página, né, as páginas dos exercícios são 152, 153 e 154, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Beijos, até a nossa próxima aula.